Eu sou Irã Castelo Branco, sou membro fundador do Pacto Brasil Sem Pobreza. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, nos ouvindo, as boas-vindas especiais ao nosso convidado para o Diálogos contra a Pobreza, o empresário Mário Garneiro, de quem eu tenho a honra de ser amigo. Estamos também aqui com a jornalista e documentarista Renê Castelo Branco, experiente jornalista com passagem pela Gazeta Mercantil, Estado, Folha, Rede Globo, Globo News, e o empresário Mário Garneiro, que, embora dispense apresentações, é uma figura pública, eu gostaria de apresentá-lo, lembrando que Mário foi líder estudantil nos seus tempos de aluno da PUC em São Paulo, para onde veio estudar, natural de Campinas, que ele é, e já muito jovem se engajou nas grandes questões nacionais, colaborou com diversos presidentes, começando com o emblemático Juscelino Kubitschek, com a sua participação, com as suas ideias, com a sua capacidade de mobilização quando jovem. Ainda muito jovem, foi a Davos, pôr o dedo na história, querendo entender o papel do Brasil no mundo, querendo fazer que a nossa nação tivesse expressão, participação, se desenvolvesse, criasse oportunidades para todos os brasileiros. E na sua vida de empresário, como grande empreendedor, esteve à frente da Associação dos Fabricantes de Veículos, foi diretor da Volkswagen e fundou o seu grupo, muito emblemático, o Brasil Invest, que fez grandes realizações. Um dos motivos que eu admiro o Mário é pela sua humildade nas vitórias e pela altivez com que enfrentou os seus reveses, que todos os temos, e até convido os amigos a lerem um livro de título Jogo Duro, que é uma lição de vida de como enfrentar as adversidades com honradez e altivez. Mário é incansável, segue empreendendo, exemplo para todos nós, segue pensando no Brasil, e nós o convidamos para os diálogos de hoje, porque desde tempos idos propôs ao então presidente João Figueiredo um projeto para a eliminação da pobreza no Brasil. E mais recentemente, por 2 vezes, escreveu na revista Forbes, focando esse tema, que nem sempre é considerado com a profundidade necessária pelo mundo empresarial. Então, nós no Pacto Brasil Sem Pobreza, temos muito orgulho de ter a presença do Mário aqui conosco. Gostaríamos que ele falasse um pouco da sua proposta no, então, Focus on Poverty, que foi colocado para o presidente Figueiredo, e gostaríamos também que Mário depois respondesse as perguntas que Renê vai lhe fazer. Antes de iniciarmos essa conversa, nós vamos assistir a um breve vídeo do Pacto Brasil Sem Pobreza. Depois de tanto tempo de pandemia, todo mundo não vê a hora da vida voltar ao normal. Mas afinal, que normal é esse? Será que é normal ter gente sem comida, sem água tratada em casa ou até mesmo sem casa? Será que é normal o esgoto a céu aberto, as salas de aula superlotadas, o transporte público precário e um número absurdo de assassinatos, principalmente de negros? Sem falar na corrupção generalizada, nos rios e mares poluídos, nas florestas devastadas. É para esse normal que a gente quer voltar? O Brasil é o 9º país mais rico do mundo e o 2º maior produtor de alimentos do planeta. Mesmo assim, 1 em cada 4 brasileiros e brasileiras
vive com menos de meio salário mínimo por mês. Isso não pode ser normal. Basta! Precisamos criar um pacto social, um mutirão para acabar com a pobreza. E essa responsabilidade tem que ser de todos nós, nas cidades, nos campos e nas matas, nas igrejas e nos terreiros, nos sindicatos e nas empresas, nas periferias e nos centros, nos movimentos sociais, nos quilombos, nas terras indígenas e também nas mídias, nas forças armadas, nos partidos políticos, nas instituições públicas e privadas, nas artes, na cultura e nos esportes. É hora de deixar de lado o que nos separa e de valorizar o que nos une. Acabar com a pobreza precisa ser prioridade de todos, de cada brasileiro e brasileira, das empresas, dos bancos, do legislativo, do executivo, do judiciário e da democracia como um todo. Juntos vamos fazer acontecer. Vamos olhar para todas as pessoas afetadas pela pobreza, mostrar onde elas estão, procurar entender como elas vivem, quem elas são, e a partir disso, vamos propor políticas públicas e pressionar para que sejam implementadas. Vamos dar força a quem já está fazendo e mobilizar forças para fazer ainda mais. É assim que chegaremos lá. Pacto Brasil Sem Pobreza. Por um normal sem pobreza, por um futuro que não repita o passado. Mário, por favor, nos conte, na essência, a sua proposta ao presidente João Figueiredo, o Focus on Poverty. Qual era a essência dessa proposta, Mário? Bom, primeiro de tudo, estou muito contente em ser recebido por este grupo e poder contribuir, pelo menos com um pouco da experiência no convívio com algumas personalidades políticas para não acabarem com a pobreza num país que, embora não tenha chegado a uma renda média de $20 mil, passando realmente de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido, onde nós falhamos em não eliminar a pobreza ainda atroz que machuca os nossos olhos. Mas eu queria dizer, acima de tudo, que o Irã recupera uma bandeira do seu saudoso pai. Foi um grande amigo meu, ele é também, mas, acima de tudo, o Irã e o pai tinham as grandes bandeiras do pertencimento às causas públicas. Portanto, o Irã, fico extremamente contente de estar aqui respondendo a você. Então, estou às ordens aqui. Renê, depois respondo com prazer, mas voltando um bocadinho sobre a questão do presidente Figueiredo. Eu estava na presidência da Confederação Nacional da Indústria e estava, por outro lado, também na presidência da Anfávia, e nós achávamos, naquela ocasião, que o movimento empresarial poderia dar um suporte importante aos governos e ao governo do presidente Figueiredo e outros subsequentes, no sentido da eliminação da pobreza. Propusemos que do produto bruto nacional fossem destacados 5% para projetos sociais com continuidade. Porque o que nós temos visto, Irã, é que todos começam muito bem. Fome zero, estamos contra a pobreza, mas não há uma continuidade que deve começar, inclusive, da mãe, do cuidado pré-natal, e ir daí para frente na eliminação da pobreza. Mas nós não temos esse gap, nós temos programas que são absolutamente separados. Um programa da educação, outro programa do Ministério da Saúde, outro programa estadual, outro municipal. Será que não é possível que, parados aqui, com todos os projetos que nós temos, Bolsa Família, todas as bolsas, nós não possamos ter um projeto coerente com uma só finalidade: educação, saúde, higiene pública. Quando digo higiene pública, é o tratamento ambiental de onde nós vivemos. Com isso tudo, nós estaríamos criando as condições básicas para a eliminação da pobreza. O restante seria, com o crescimento que o Brasil já teve e com o dinamismo da nossa economia,
seria alguma coisa que depois, engrenado, seria automático e cresceria normalmente. Portanto, respondendo a você, Irã, o que faltou de lá para cá, e nós estamos falando do Figueiredo quase 40 anos atrás, 30 anos e pouco, o que faltou é uma continuidade do setor público, do setor privado, em dizer o seguinte: a minha prioridade é acabar com a pobreza. E o movimento que você está liderando, que vocês participam, pode nos conduzir efetivamente a uma mudança de opinião na opinião pública e na opinião dos líderes empresariais. Você colocou muito bem, basta, a justiça tem que se envolver, nós temos que envolver a sociedade, porque é uma vergonha que um país sendo a sexta ou sétima maior economia do mundo, será em 2050 a quinta maior economia do mundo, carregar esse fardo da pobreza infame que está nos atrapalhando. Contamos muito com a sua exemplar capacidade de mobilização para colocar isso como um projeto de país, Mário. E queria passar as perguntas que a jornalista Renê Castelo Branco tem para lhe dirigir. Com muito prazer. Estava mudo aqui. Na verdade, a minha primeira pergunta era exatamente essa sua proposta, que foi para o governo Figueiredo, e também está no seu artigo da Forbes, no Brasil Sem Pobreza, que o senhor propõe que 5% do PIB sejam direcionados para o combate à pobreza. Eu ia perguntar como é que o senhor imagina que deva ser aplicado. O senhor já respondeu, falando em educação, em saúde e em higiene, né? Higiene pública. O senhor acha que teria alguma sugestão mais concreta, alguma outra coisa a acrescentar de como aplicar esses 5%? Eu acho que sim. Você não voo do azul, vamos imaginar, não voa. Peguemos a infância. Você acha que é normal aqui, um país com essa capacidade, esse dinamismo que tem da sua economia, crescendo 5,5% este ano, com crescimento constante, fora alguns arroubos de novas matrizes econômicas que deram no que deram, que tem um crescimento constante. É possível você deixar esta juventude, esta infância completamente desassistida no pré-maternal? Você acha que é possível? Você não precisa ir longe. Você vai aqui, atravessa São Paulo, atravessa Campinas, onde eu moro, você vai a qualquer uma dessas favelas e você acha que isto é um tipo de vida para essa criança que, dentro de 20 anos, será um fardo extraordinário na vida das nações e na vida de cada um de nós brasileiros? Então, eu diria que um primeiro ponto que eu começaria seria pela infância. Pré-infância e infância, como é que nós vamos colocar este monumental número de crianças em condições escolares ou em condições alimentares, em primeiro lugar, e depois escolares, em condições de se tornarem cidadãos produtivos. Bom, quando a gente pensa em como combater essa situação da pequena infância, pré-infância e da infância, nesse quesito especificamente, o senhor acha que isso deveria ser um trabalho da iniciativa privada junto com o Estado ou só do Estado? Como o senhor vê você se direcionar para resolver essa questão? Eu vejo, acima de tudo, o exemplo que você fala em iniciativa privada, tá? E hoje está muito em debate, por exemplo, a questão do projeto S,
ou do Senai, SESI e outras escolas. Eu acho que a participação empresarial é importante porque ela mobiliza áreas onde o governo praticamente é o diretor, mas não é o ator. Então, eu acho que a agilidade do setor privado é importante. Como é que ela pode se estabelecer, essa parceria? Ela pode se estabelecer, isso se estabelece hoje, por exemplo, no Serviço S, com uma participação do empregado. Eu, quando estava na Volkswagen, nós tínhamos lá um projeto muito interessante do Senai, que não atendia porque eu precisava criar por ano 1.000 aprendizes que fossem entrar numa força de trabalho de 33 mil operários, que era o contato da Volkswagen. O Senai nos dava 250 vagas. Como é que nós montamos isto? Nós montamos com o governo, onde dissemos o seguinte: nós vamos financiar 80%, 90% disso daqui, e vamos trazer todo o treinamento dentro da escola. Fizemos a escola de 1.000 alunos, que se transformou depois num centro importante de recriação de riquezas. Ora, esse é um exemplo pequeno de uma parte empresarial. Acho que a coordenação entre governo e Estado funciona em todos os níveis, porque o governo não é só o governo federal. Quando nós falamos governo, nós falamos governo federal, mas nós temos governo federal e governo estadual, todos irrigados com uma verba que vem do nosso bolso. Nós somos os contribuintes desta verba que é gasta no nível federal, estadual e municipal. Então, eu acho que esse tipo de ação piloto funciona. Funcionou, por exemplo, e eu vou dar para você um exemplo. Quando eu fui ao presidente do Projeto Rondon, eu lá comecei, tinham 15 mil alunos que estavam começando o projeto. 3 anos depois, nós tivemos 150 mil alunos participando em todo o país, que foram vitais por um estudo da Escola Superior de Guerra na transição democrática, porque foram 150 mil alunos e não houve uma punição em nenhum nível desses mesmos alunos. O que quer dizer o seguinte: a sociedade civil responde aos chamados específicos do governo e vice-versa. Então, eu acho que essa integração tem faltado em todos os níveis. Você tem os níveis políticos e tal, mas a área empresarial tem ficado um pouco a reboque das iniciativas. Eu acho que nós temos que correr o risco de colocar as nossas faces e dizer o seguinte: olha, governo, vamos trabalhar juntos, mas eu estou botando também, não é dinheiro, estou botando aqui o meu tempo, estou botando aqui a minha condição de trabalho para que nós possamos atingir um determinado objetivo. E se nós delimitarmos bem o que queremos na pobreza, nós temos que determinar quem são os primeiro. Nós temos vários: pobreza aos 40 anos, pobreza aos 60 anos, mas temos fundamentalmente a pobreza da pré-infância, a da infância e até os 4, 5 anos de idade. Então, esta seria a minha sugestão de ação empresarial, político-empresarial, com os governos em todos os níveis. Bom, quando o senhor mencionou o Sistema S, realmente o Sistema S em São Paulo é exatamente um exemplo, né, de tudo que alguém pode querer, inclusive de constituição da cidadania, formação do cidadão, formação mais ampla, além daquela ideia só da escola especificamente, também formação profissional e tal. Agora, nessa área, por exemplo, da educação, isso que o senhor propõe é super interessante mesmo. Inclusive, a gente outro dia conversou com o Ricardo Henriques, que fala num apagão de mão de obra, está super preocupado com essa questão. E isso já vem há muito tempo, tanto que a Volkswagen, como o senhor bem falou, teve que fazer uma escola, os estaleiros andaram tendo que treinar mão de obra também. Então, o senhor acha que
nessa questão do apagão da mão de obra, que é importante para o combate à pobreza e também para o crescimento do país, o ideal é que fosse um modelo mais ou menos como esse da Volkswagen. Eu acho que isso se aplicaria muito bem dentro disto, porque você poderia compartilhar, ou vamos dizer, dividir este movimento em várias áreas, como você está dizendo, entre várias áreas de ensino, mas com um sentido maior de que esse tipo do serviço prestado pelo S seja também estendido em várias outras áreas, com participação de grupos empresariais. Você tem não só a Confederação Nacional da Indústria, Fiesp e outros, mas você tem grupos e de sindicatos que, se forem motivados, também criarão as escolas necessárias para isso. E quando você fala do apagão de mão de obra, você está falando daquilo que está atacando o Brasil mais vivamente, é a perda da produtividade. Por que nós temos uma perda extraordinária de produtividade? Porque falta mão de obra capacitada para isso. Não é só a maquinaria que nós deixamos de importar ou de produzir. Falta, acima de tudo, uma capacitação técnica para entender a mudança que nós vamos ter agora, inclusive, para o 4.0. Então, eu acho que isso daqui que você está dizendo faz extremamente sentido de ser uma cruzada que deva ser inserida nesta luta para o extermínio, vamos dizer, né? Combate à pobreza, o extermínio da pobreza, porque o Brasil tem condições excepcionais de conseguir esse extermínio da pobreza. O seguinte, doutor Mário, na área da saúde, o SUS é um orgulho nacional, né? E acho que um sistema tão abrangente como esse, talvez tenha na Inglaterra, no Reino Unido, né? Não sei se há em outro lugar do mundo. Mas ele está sucateado e precisando de forças, né? Agora, na pandemia, nós temos visto toda a importância dele. Aí eu lhe pergunto, a iniciativa privada teria também como colaborar com o fortalecimento do SUS? O que a senhora acha? Eu não conheço o detalhe do SUS inglês ou do sistema de saúde inglês. Você sabe de uma coisa, você sabe que na Constituição brasileira, Costa Rica desceu aqui no Brasil, constitucionalmente ele pode acionar o SUS, ele é membro do SUS, isso no mundo que diga o seguinte, olha, você chegou de onde você chegou, entrou, pôs os pés no Brasil, você está coberto pelo SUS. Esse é um ponto. O segundo ponto muito importante que você disse é um orgulho nacional. Claro, o SUS é uma estrutura que dificilmente você não encontra nos Estados Unidos, você não encontra uma tal estrutura, raramente China ou outros países como esse. Então, o SUS é uma instituição nacional e eu estou de acordo com você. Acho, por exemplo, em todas as empresas, por exemplo, você tem os seus serviços, as grandes empresas têm os seus serviços médicos que aliviam o SUS. Eu acho que isso aqui, dentro dos projetos que nós tenhamos, que não sejam aumentados por impostos, um melhor direcionamento da carga fiscal, eu acho que o setor privado poderia e deveria ser altamente importante no apoio do SUS. Agora, o SUS tem uma coisa que é importante, tem o germe de servir, e esse germe de servir deve ser cultivado dentro do SUS. Nós não podemos aqui colocar nossa maneira de ver. Eu acho que nós temos que aprimorar aquela ideia do SUS sendo eficiente e buscando novas áreas de atividade, porém dentro do esqueleto do SUS. Uhum. Agora,
Quando o senhor escreveu o artigo Brasil sem pobreza, em algum momento o senhor se referiu a recuperar serviços de educação, saúde e previdência. Na questão da previdência, exatamente ao que o senhor estava se referindo? Eu estava me referindo ao seguinte, que acho que o sistema da Previdência brasileira ainda merece um estudo mais aprofundado. Privatizá-la ou não é um debate político, mas não é mais um debate político. Nós não queremos, talvez, um sistema de previdência chileno, mas nós não queremos também um sistema de previdência onde, depois que você trabalha a vida toda, receba 800 cruzeiros, ou você tem, acima de tudo, de fazer prova de vida pessoalmente e cada um eu tenho que, como é que eu vou provar que é vida? Não, você passa ali no departamento do SUS e vem aqui mostrar que você está vivo. Então, eu acho que isso daqui é uma incongruência num país que hoje tem um índice importante de desenvolvimento intelectual e principalmente de desenvolvimento digital. Então, essas coisas todas nos remetem um pouco à Previdência de 50 anos atrás. Eu acho que a Previdência tem duas coisas importantes. A primeira, de internamente se rejuvenescer, e a segunda, de buscar formas econômicas que permitam que aquele que trabalhou a vida toda possa ter alguma coisa a mais, provando que está vivo sem sair de casa, por um sistema digital. Eu acho que isso daqui tudo está um pouco a mostrar que nós estamos atrasados na reformulação da Previdência. Nessa questão digital, a gente avança, mas a gente esbarra com problema, né? Porque tem uma boa parte da população que não tem acesso, né, à internet, etc. É difícil calcular exatamente, porque existem muitos pontos em que a pessoa pode encontrar uma banda larga e se conectar e tal. Mas todos esses serviços, eles deixam a desejar nesses serviços online. Então, isso também é uma questão que atrasa muito a gente, né? Sem dúvida, mas se você imaginar que o serviço online está atrasado, imagine um ônibus do jeito que está lá no meio da Bahia, num distrito lá, que tem que pegar um ônibus para ir para Salvador para dizer assim, eu estou vivo. É mais complicado do que... Não é isso? Exatamente agora que você mencionou essa história do ônibus, é a hora que a gente poderia colocar a pergunta do nosso colega, o Jacques. Muito bom, com muito prazer. Porque ele fala muito dessas questões do custo da pobreza, quanto é que vai custar o sujeito horas e horas no ônibus, o sujeito que larga a escola, qual é o custo do sobrecarga aos sistemas de saúde porque não tem saneamento básico e tal. Então, vamos colocar a pergunta dele, Vitor? Com muito prazer. A pobreza tem, seguramente, enfim, todos sabem, um custo altíssimo para a economia nacional. O que me intriga é que não se percebe por parte do empresariado uma consciência desse custo. Porque esse dinheiro que o Brasil investe para sustentar a pobreza, vejam só que paradoxo, o dinheiro que o Brasil gasta para cobrir despesas geradas pela pobreza é um dinheiro que poderia ser investido em infraestrutura, em ciência, tecnologia, enfim, em vetores que contribuem para o desenvolvimento da economia e o crescimento da nação, do país como um todo. Uma situação como essa, o empresário jamais toleraria na sua empresa, no seu empreendimento, porque tal desperdício, tanto gasto desnecessário, jamais seria tolerado, haveria uma intervenção imediata. Mas, quando se trata da economia nacional, não se vê o empresariado como força política indiscutível e poderosa se aproximar dos governos e se colocar à disposição para um diálogo, para o desenvolvimento de planos de erradicação das formas mais violentas de pobreza. Esse tipo de situação é de difícil compreensão. Como é isso?
Eu perdi um pouco, já que aqui eu não consegui pegar. Se eu não responder exatamente o que você perguntou, por favor, interrompa. O que você está dizendo, eu estou plenamente de acordo. O Irã e a René, estou certo, estarão de acordo. As classes empresariais são representadas por cúpulas empresariais que... Eu fui presidente da CNI, então você me desculpe, fui vice-presidente da Fiesp, posso falar porque vivi isso daqui, então não estou atacando ninguém, apenas estou dizendo a minha experiência dentro das áreas empresariais. Quando fui presidente da CNI, eu procurei, acima de tudo, buscar um diálogo com cada um. Visitei todos os estados do Brasil. Senti todos os sindicatos. O que acontece é que a estrutura sindical brasileira é uma estrutura sindical pautada totalmente no sistema italiano. Muito bem. De representação distante por votos distantes e qualificados. Isto afasta, efetivamente, dos grandes problemas nacionais a cúpula, porque a cúpula ela tem que dar o maior número de horas para garantir a sua sobrevivência e expor-se ao menos possível aos ventos adversos. Isto pela estrutura, porque quem vota são muito poucos e estão com interesses muito próximos uns dos outros. Então, isso aqui é uma primeira observação. A segunda observação é que são máquinas lentas, porque foram constituídas na época por Roberto Simonsen, na época do Getúlio Vargas, ainda da ditadura do Getúlio Vargas. Então, eu acho que esta parte toda empresarial, essa estrutura toda empresarial, tirando o serviço S, que pode ter alguns defeitos ou alguns erros, mas que é extremamente competente naquilo que faz, tirando isso, eu acho que nós precisaríamos ter uma estrutura sindical, empresarial, um pouco mais leve, como, aliás, dos próprios sindicatos laborais. Nós constituímos aqui elites que se perpetuaram também no sindicalismo, seja empresarial, seja o sindicalismo laboral. Portanto, esta parte, já que você está dizendo, é importante no custo. O que você fundamentalmente está dizendo é o seguinte: tem um custo social enorme, porque as políticas públicas e privadas não são efetivas. Isso é o que eu entendi que é a sua preocupação. Como é que nós, empresários, poderíamos melhorar isto? Eu acho que nós poderíamos melhorar com movimentos como esses que vocês estão fazendo, liderados por vocês, mostrando, mas atuando não apenas oralmente, atuando através de instrumentos de pressão com a presença em programas definitivos, que foi aquilo que nós estamos falando desde o início. E se nós estabelecemos esses programas, certamente, e eu só quero citar um exemplo aqui na questão do Rondon. Quando assumi o Rondon, uma coisa que eu fiz foi procurei, era o Júlio Mesquita, procurei todos os 5 maiores empresários do Brasil. Tem comunicações, olha aqui, eu estou fazendo isso aqui de graça. Meu salário é 0. Mas eu acho que nós temos a função de pegar cada um dos estudantes aqui e motivá-los para que eles conheçam o Brasil e se exerçam e se aperfeiçoem nisso aqui. Eu preciso que vocês me publiquem anúncios de meia página chamando a coisa. Todos fizeram. Houve uma mobilização extraordinária da imprensa brasileira. O Rondon, que não existia, passou no dia seguinte a ser notícia. Será que nós, empresários, não temos pernas suficientes e braços suficientes para motivar outras áreas do empresariado nessa cruzada para direcionar o governo em certos caminhos certos? Esse que você disse, Jacques, é importante. O custo do menino que
Nós estamos formando uma geração de 25% dos nossos jovens nem estudam, nem trabalham. Qual é o custo social que esses jovens hoje de 18, 20 anos vão ter daqui a 20 anos? Quando nós somos a quinta maior economia do mundo, quanto este vagão social estará custando para ser puxado? Então, eu acho que a omissão nossa deve ser suprida por movimentos como este. Vocês estão à frente de movimentos, há outros movimentos, há movimentos também das favelas, os Falcões, por exemplo, é um movimento extraordinário. Há uma porção, a sociedade brasileira hoje está clamando por movimentação orientada por indivíduos e menos por governos. Então, acho que isso daqui é a resposta que eu daria, já que assim, todos nós temos uma responsabilidade social que devemos exercê-la, não uma responsabilidade social que nós pôs na carteirinha e dizer nós somos cidadãos, gostaria de exercer, mas não exerço. Eu acho que há hoje um chamamento à ordem a cada um de nós, empresários ou cidadãos. Eu gostaria de colocar uma pergunta aqui. Nós temos, a propósito da menção aos Falcões, nós temos promovido diálogos com líderes de comunidades, com comunidades que estão na Amazônia, comunidades que estão no Nordeste, e aprendido muito com a atuação desses líderes, porque eles estão dentro de uma realidade específica e conseguem, na prática, resolver problemas que os governos, na instância municipal, estadual e federal, não conseguem. Né? Então, lideranças de mulheres negras, lideranças indígenas, são experiências formidáveis. A minha pergunta é se não seria o caso, porque essa é uma das visões que se tem no pacto, de conectar mais pessoas de planejamento, economistas, que fazem análises sofisticadas dos fatos, formulam propostas muito interessantes, mas, às vezes, como nós diríamos numa linguagem mais mercadológica, não estão tão com a barriga no balcão. Né? Então, esses líderes, como nós vemos em Paraisópolis, na Maré, eles conhecem a fundo a realidade das suas comunidades e têm propostas que poderiam ser políticas públicas. Mas, muitas vezes, essa conexão é difícil. Não é? Então, o que lhe parece da possibilidade de se catalisar esses conhecimentos gerados nessas comunidades para que sejam incorporados como parte de políticas públicas a serem implementadas no país? Mas, sem dúvida, Irã, o que você está dizendo faz um sentido total. O que falta é o seguinte: o que você entende como governo? O governo é uma amálgama da sociedade. Tá certo? A função do governo é amalgamar aquilo que a sociedade pensa. Onde ele está falhando porque nós não estamos fazendo pressão sobre ele para usar essas funções vamos dizer, de organizar a sociedade em certos setores. Então, eu acho que há uma capacidade. E eu digo mais a você, só vou interromper, eu queria voltar depois. Diz o seguinte: quando você vê o Brasil chegando próximo da crise, do abismo, aparece uma solução milagrosa. Porque não aparece sangue, não aparece coisa, aparece a revolução, São Pombo Correio e tal, e acerta a coisa. Porque é um caudal de bom senso na sociedade brasileira. Esse caudal de bom senso, pouca gente vê ou sente, mas ele se manifesta nos momentos difíceis. Por que nós não utilizamos exatamente o que você está dizendo, esse caudal de bom senso, para atingir determinadas áreas ou para forçar governos a determinados movimentos? Eu acho que aqui há uma condição específica de movimentos como esse
que você lidera, de forçar a opinião pública, levar a opinião pública a induzir, ou mais do que induzir, um passo mais, a forçar também os governos à ação. Governo, acima de tudo, é paquidermo. Você sabe disso. No mundo todo, não é só no Brasil. Os governos são paquidermos. Como é que você acorda o paquidermo? Tem que dar uma injeção bem aplicada. Não pode ser na coraça, mas tem que ser em algum outro lugar. Muito bem. Esta falta de injeção é falha nossa, é falha da sociedade civil. Doutor Mário, o senhor até mencionou também o fato de que o senhor acredita que a questão da pobreza absoluta, ela poderia, e tem países que conseguem atacar essa questão, mas que é fundamental você ter planos quinquenais ou decenais, não sei, mas planos que garantam a continuidade. Então, por exemplo, aqui, a história do pressionar os governos para que eles ataquem determinadas questões, né? A gente tem em São Paulo, teve uma experiência super interessante no governo da Marta Suplicy com relação à urbanização da cidade, para ser mais inclusiva, etc. e tal, todos os planos. Aí nem ela mesma terminou o projeto. Antes de acabar a prefeitura dela, ele já tinha deixado de ser prioritário. Aí começam as forças políticas a pressionar, os interesses daqui e de lá. Então, isso, por exemplo, eu acho que é uma das chaves da questão. E não sei, o senhor com tanta experiência em trabalhar com diversos governos de orientação política diferente, que tipo de sugestão o senhor teria para a gente conseguir quebrar esse modelo de que um faz e o outro desmonta? Está um pouco na origem brasileira, não é? Se você pegar desde a história das capitanias até aqui, o que um faz, o outro vem para refazer num sentido diferente. Eu acho que quando você diz as políticas públicas, em alguns itens têm que ser estabelecidos com pressão popular. O que eu digo pressão popular é uma pressão inteligente, montada sobre objetivos de médio prazo. Como você diz da Marta, ela fez e deixou todos os projetos que você pega, que vão à frente, mas não é só apenas projetos sociais. O Brasil perde oportunidades incríveis. O Brasil não fez uma coisa extraordinária com o pré-sal. Vamos fazer coisas de dinheiro. O Brasil não... Quando apareceu o pré-sal, nós não fizemos uma nova matriz energética. O petróleo estava a 120. Quando nós conseguimos fazer o leilão do pré-sal, o preço do petróleo estava a 60, 50, 40. Então, não é só. Está acabando a bateria aqui. Não é só nas políticas públicas, nas políticas econômicas também isso se manifesta muito claramente, René. Então, é uma questão do ânimo brasileiro. O ânimo brasileiro não é um ânimo constante nisto. O que faz a constância é a presença do setor privado, porque o setor privado, bem ou mal, com dólar a 5, com dólar a 1, com juros a 80 ou a 10, ele tem que sobreviver, ele tem que pagar as promissórias. E, ao pagar as promissórias, ele tem que tirar um pouco de si mesmo para procurar soluções. Então, eu acho que o que você, no início, falou, René, é extremamente importante. Como é que nós vamos mobilizar a opinião pública? Como é que nós vamos, como setor privado, não empresarial apenas, como setor civil, nos organizar para certas políticas? Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer algumas. Eu focaria, por exemplo, na criança, num primeiro momento. O que nós queremos para acabar a pobreza num primeiro momento? Queremos
queremos ajudar o pré-natal até a criança para frente. Esse é um. Pode ser que eu ache outra melhor, mas eu diria focar em alguns segmentos importantes. No fundo, o que vai acabar com a pobreza é o desenvolvimento sustentável e a educação. Se você não tiver um desenvolvimento, nós estamos falando aqui, se o Brasil amanhã começar a bater crescimento zero ou negativo, essa pobreza só vai aumentar. Mas nós estamos imaginando que o Brasil esteja, como diz a Pricewaterhouse, entre as 5 maiores economias do mundo em 2050. Então, é baseado nessa fresta de esperança que nós estamos dizendo, vamos chegar lá com a pobreza acabada. Se nós imaginarmos, não, nós vamos chegar a 2050, mas nós estamos numa posição de zero negativo, voltar para trás, nós não vamos acabar com a pobreza. Mas eu acho que hoje, se nós transmitirmos essa mensagem, como vocês estão transmitindo, de que é possível acabar com a pobreza, tendo em vista o crescimento do país, a melhoria das condições educacionais, que não são excepcionais, são melhores do que eram 20 anos atrás, o Brasil era melhor hoje do que há 20 anos atrás, e nós podemos, por setores, chegar a isso. O SUS hoje é melhor do que era 20 anos atrás. Então, isto aqui é um ponto de incentivo. Nem tudo é negativo. O que nós podemos e devemos fazer é procurar os pontos positivos que nós temos hoje, lançando-os a 2050. Porque lá, se nós chegarmos à 5ª maior economia do mundo, nós vamos ter, com o PIB de 15 trilhões, vamos ter uma condição de elaborar as políticas totais de eliminação da pobreza para frente. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que eu fiquei muito intrigada com o seguinte. Não sei bem onde é que eu li um artigo que falava dos investimentos ESG, né, que está tão na moda. Bem, aí dizia que das 758 no mundo, né, investimentos ESG, nenhum deles incluía como objetivo a erradicação da pobreza, a preocupação com a pobreza. E, no entanto, esse item da preocupação com a pobreza é o primeiro dos 17 itens indicados pela ONU. Sem dúvida. Pois é. Segundo, acho que se chama Tracking Você colocou Side, muito bem, eu li. Aí eu te pergunto, Mário, formidável isso, você vê que... como é que a gente pode fazer para os investidores? Não é... Não é nacional, é do mundo. Agora, porque o investidor, como a gente pode influenciar o investidor? É o mundo, pois é. A levar em consideração isso quando ele certifica uma empresa como sustentável, não sei o quê, papapá. Tem como isso? Bom, eu acho que, acima de tudo, é a sensibilidade social dos dirigentes. Não é? Você gosta, o Irã gosta, nós gostamos de ter, por exemplo, o sujeito que trabalha para a gente, está em boas condições, ter a família em boas condições, ter condições de viver bem. A empresa, quando o sujeito chega naquele tamanho dessas que participaram dessas empresas, todo o resto, ele está mais preocupado com o acionista e com o emprego dele. Então, a pobreza não é fundamental, porque ele está dizendo, o pensamento dele é o seguinte, eu estou aqui e minha função é continuar gerando riquezas para os meus acionistas ou para a sociedade. Mas a sociedade não vê a pobreza. A sociedade que ele vê é aquela sociedade do qual ele participa socialmente. Sociedade socialmente. Ele não participa na profundidade. Então, você vê que esse planejamento dessas empresas são empresas que têm, até um certo ponto, elas são sociais, elas veem o social. Quero
alimentar bem meu operário, vou dar comida para ele, vou dar condições de saúde, mas ela não chega, ela não passa do portão da fábrica à frente, do portão de entrada da empresa para a frente. E esse é o mais importante, é o que você está dizendo. De todas elas, nenhuma calcula que a erradicação da pobreza seja, nem mesmo imaginando que erradicando a pobreza, ela está criando consumidores importantes para seus próprios produtos. Pois é, aí que é a loucura, né? Agora, nesse caso, por exemplo, no Brasil, a gente não tem como influenciar também empresas do mundo ainda, né? Quem sabe um dia. Mas no caso brasileiro, que tipo de pressão, como o senhor fala, seria possível fazer? Isso talvez pudesse partir até do próprio empresariado mais consciente. O que o senhor sugere? Acabou, a bateria está acabando. Não, mas eu acho que E agora? Tem que tirar isso por isso. Mas deu o telefone. Bom, está acabando. Eu acho que isso daqui, é muito bem, é um programa, é muito mais um problema, não um problema, é uma questão educacional, e uma questão educacional no nível que nós estamos falando, do empresário de alto nível, educacional no sentido de que a pobreza não faz parte da vida dele. Só se ocupa da pobreza quem vê a pobreza. Quem não vê a pobreza não se ocupa da pobreza. Você passa na frente de uma igreja aqui no negócio e encontra 50 sujeitos dormindo na rua. Você vai para o seu escritório, você não encontra nenhum. Então, este não é o universo onde ele está acostumado de passar. Ele passou no automóvel, viu a coisa, chegou em casa, subiu. O senhor está com o equipamento sem áudio. Melhorou agora? Agora está bom. Bom, prometo, se tiver uma próxima vez, eu vou montar isso daqui para funcionar. Não posso ficar aqui nessa... Isso daqui é uma gambiarra, tomando o tempo de vocês aí. Me desculpe, mas... Não, ao contrário, está sendo sou maravilhoso. um exado aqui, um exado frustrado. Mas não, eu acho que isso daqui, basicamente, é um programa que você não encontrará 3 Irãs perdendo tempo sobre a pobreza. Você não encontrará 5 de outras, o Lehman, por exemplo, você não encontrará 5 Lehmans pensando nisso. Então, essa é uma questão que você não pode generalizar como empresarialmente sustentável. Só é empresarialmente sustentável se nós forçarmos a opinião pública. Se você forçar no sentido de que é intolerável a pobreza que nós vemos nas ruas hoje diariamente, pelo grau de amadurecimento do país, pelo tamanho do país, se nós não mostrarmos isto, todos passarão absolutamente... Bom, a pobreza, eu olho para o outro lado. Então, como é que eu faço com a pobreza? Tem 10 aqui que tem estado, outro para o outro lado, não vejo mais. Então, eu acho que isso daqui é uma questão de liderança. E há lideranças em todas as áreas sociais que devem se juntar para poder mostrar isso e forçar governos e empresários e civis, e todos nós temos que engajar. A luta pela pobreza não é contra a pobreza, não é empresarial, não é governamental, é de todos nós. Agora, todos nós
desde que algumas condições de instrumentais nos sejam dadas. Aquelas três que nós falamos: educação, saúde e higiene ambiental. Você quer acrescentar alguma coisa, Irã? Eu lembraria aqui, nos exemplos positivos, a nossa querida Luísa Trajano, né? Que é uma liderança feminina, sem dúvida, muito inspiradora, e que acho que ela aponta para também uma visão, né, de cidadania e de cidadania empresarial, além da imensa competência que ela demonstra como empresária, uma grande preocupação com a sociedade brasileira, com cada indivíduo que é parte do nosso país, né? E talvez o coração feminino seja mais generoso nessa hora, né? E a Luísa se dedica bastante, não é, à causa. sem dúvida. A Luísa é um exemplo de dedicação do seu tempo a causas sociais. E causas sociais que ela conheceu bem e tem penetração social para sentir na ponta aquilo que ocorre. Mas eu acho que não é só ela. Você tem um número enorme de pessoas que, nas áreas empresariais, que podem ser mobilizadas. E você, Irã, e esse movimento tem uma penetração importante de pôr esse pessoal todo junto, porque aqui, cada um fazendo em determinada área, um na área da imprensa, outro na área da educação, outro, nós podemos fazer algum trabalho conjunto que represente um passo à frente. Agora, como vão acabar com a pobreza? Vamos acabar com a pobreza com o progresso do Brasil. Ninguém morre aqui de Covid. Todo mundo morre que morreu aqui, 90% morreu pela pobreza. Nós não temos 540 mil vítimas de Covid. Nós temos 540 mil, pelo menos, vítimas, ou uma parte substancial vítima da pobreza. Porque não é possível você fazer um lockdown na favela do Rocinha. Porque não é possível você fazer um lockdown em 40 metros quadrados com 10 pessoas. Então, essas coisas todas não clamam aos olhos de nós, mas são as realidades que estão sendo ocultadas. É cloroquina, tem cloroquina, nada. Vamos encarar o fato seguinte: morreu mais gente no Brasil porque o lockdown aqui não é igual na Suécia. Porque o lockdown feito na Suécia, na casa individual, com água quente e farmácia. Aqui é feito numa favela com 40 pessoas dentro. E isso tudo nós dizemos, não é cloroquina, sei lá o que, doença. Não, morreu aqui o pessoal de Covid, morreu de pobreza. Então, metade desses 540 mil mortos, não sei quantos, 2/3 é pela pobreza. Agora, essas coisas, ninguém chamou a pobreza para dizer o seguinte: olha, isso é uma culpa o Covid, é uma consequência dessa coisa. Então, eu acho que isso aqui é importante, que a gente tenha uma consciência mais clara social dos fenômenos que estão acontecendo. E eu acho que vocês têm uma condição extraordinária de levar isso à frente. Mário, eu aqui, como seu admirador de longa data, lhe peço que subscreva o nosso pacto e esteja ao nosso lado com a sua enorme capacidade de liderança, a sua capacidade de mobilização e a sua larga experiência, para que nós possamos engajar mais e mais pessoas, e gostaríamos muito, nós do coletivo Brasil Sem Pobreza, de contar com o seu apoio, o seu prestígio, e tenha certeza, a simples exibição aqui de uma entrevista onde outros empresários, outras lideranças possam ouvir as suas palavras, trará grandes estímulos para a adesão ao nosso objetivo. E nós temos o desejo de influenciar, sim,
de forma apartidária, levando as nossas propostas a todos os partidos e candidatos, para que a gente tenha um programa de país visando o combate à pobreza. Do meu ponto de vista pessoal, a sua visão de uma aposta firme na primeira infância faz muito sentido, porque tudo começa ali, né? Acho que essa é uma proposta a estar incorporada ao que pretendemos. Nós temos trabalhado com o Instituto da Cidadania, com várias outras entidades, e aprendido muito, e acho que aprendemos muito mais uma vez nesse diálogo. Não sei se a Renê gostaria de acrescentar algo, se algum colega que nos ouve quer fazer pergunta, mas eu queria agradecer muito a tua contribuição e o seu entusiasmo. Eu que gosto muito de trabalhar, me miro sempre naqueles que estão adiante de mim, não é? E espero chegar à sua idade com a sua energia e com a sua lucidez. Muito obrigado pelo seu tempo e por estar conosco. Então, eu não quero me alongar, porque, na verdade, eu quero falar o que o Irã falou. É exatamente a mesma coisa. Te agradecer muito, Mário, muito mesmo. Muito obrigado. Fiquei muito contente. A caneta, você tem a caneta, porque você tem procuração minha. Coloque meu nome na lista e me convoque. Tá. Eu faço com muito prazer, acho que o que vocês estão fazendo é brilhante, e convoque. Eu espero só, mais do que isso, você dá funções e eu cumpro, não precisa nem convocar. Já estou engajado com vocês com muito prazer. Parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho, e você continua honrando o seu pai e você mesmo, Irã. Muito obrigado a vocês, um grande abraço. Tá. Obrigado pelas palavras, Mário. Obrigada. Com você. Então, tchau. E a próxima vez eu conserto isso. Tá bom. Isso deu um charme. Eu conserto essa televisãozinha. Isso vai ser um incentivo. Vai ser um incentivo para você consertar, né? Então tá. Obrigada. Tchau. Muito obrigado a vocês. Então, uma boa tarde. Obrigado. Guarda esse daqui aí. Doutor Mário, o que a gente tem que fazer? É usar o iPad.